Hoje venho falar-te dos atributos da divindade. E a questão número 10 do Livro dos Espíritos é: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Para quem está a me ouvir pela primeira vez, eu estou a falar do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos foi escrito por Hippolyte Léon Denis Arrivai sob o pseudónimo de Allan Kardec. E Allan Kardec foi pioneiro na investigação científica dos fenómenos paranormais e dentro deles a mediunidade. Através da mediunidade ele contactou com seres mais evoluídos que nós, com uma inteligência superior à nossa, e colocou questões a esses seres sobre o sentido da vida, sobre a existência de Deus. E então na pergunta 10, não é? E ele coloca então a pergunta número 10, que é: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos responderam: não. Há um sentido que lhe falta para isso. Quer dizer, que falta-nos um sentido para compreender a natureza de Deus, não é? Nós temos o nosso sentido da visão, porque nós conseguimos ver, nós temos o paladar, nós conseguimos sentir o sabor dos alimentos, o tato, nós conseguimos sentir as coisas que tocamos, não é? Mas falta-nos um sentido, não é? Para compreender a natureza íntima de Deus. Ele depois coloca na questão 11: seria um dia permitido compreender o mistério da divindade? E os espíritos responderam: quando o seu espírito já não estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se estiver aproximado dela, ou seja, da divindade, então vê-la-á e compreenderá. Quer dizer, conforme vamos crescendo, evoluindo espiritualmente e adquirindo virtudes, vamos nos aproximando da divindade. E aos pouquinhos vamos senti-la, vamos começar a despertar o sentido que permite compreender a natureza íntima de Deus. Allan Kardec acrescenta com o seu raciocínio, não é? A inferioridade das faculdades do ser humano não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, confunde muitas vezes o Criador com a criatura. Ou seja, nós confundimos Deus com o ser humano, não é? Porque muita gente ainda visualiza Deus como se fosse um ser, e não é. Não é? Deus não é um ser, é uma inteligência. À medida que o seu sentido moral se desenvolve, o seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e faz delas uma ideia mais exata e mais de acordo com a boa razão, embora sempre incompleta. Quer dizer, conforme vamos evoluindo moralmente, nós vamos começando a compreender o fundo das coisas, vamos começando, é quase como se um véu começasse a desvanecer, não é? E nós começamos a compreender melhor certas coisas. É o mesmo quando vamos para a escola, não é? Vamos para a primeira classe, depois, é tudo estranho, não é? Não se sabe o que é o A, o B, o C, não se sabe fazer a ligação das letras para construir palavras. E depois, conforme vamos aprendendo, vamos adquirindo uma capacidade de entender melhor e de nos comunicarmos por outro meio, sem ser pela comunicação verbal. Também vamos aprendendo a comunicar pela comunicação escrita, pela escrita. Na questão 12, ele coloca esta pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, não é? Podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições, mas já que não conseguimos compreender, será que podemos ao menos ter uma ideia de algumas das suas perfeições, não é? E eles responderam sim, de algumas. O ser humano compreende-as melhor à medida que eleva sobre a matéria e pressente-as pelo pensamento. Ele aqui já nos dá um indicador, não é? Nós precisamos transcender a matéria, ou seja, nós precisamos olhar para as coisas materialistas da vida
de forma menos significante, como se não atribuíssemos muito significado. Pelo menos é assim que eu interpreto esta resposta, não é? E como é que nós pressentimos e como conseguimos compreender a natureza íntima de Deus? Através do pensamento. É assim que foi assim que os Espíritos responderam, não é? Presente-as pelo pensamento, não é? A questão 13 é, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa dos seus atributos? E aí os Espíritos responderam, do vosso ponto de vista, sim. Não é? Da forma como nós conseguimos ver e entender, sim. Porque julgais abarcar tudo. Porque não sei dizer ao certo quando é que esta informação surgiu à mente dos homens, não é? Não tenho conhecimento suficiente para isso, não é? Mas recordo-me plenamente que sempre ouvi dizer que Deus, que é eterno, infinito, imutável, imaterial, único e todo-poderoso, não é? E soberanamente justo e bom. E então eles dizem, deveis ter a noção de que há coisas acima da inteligência do ser humano. Mais inteligente, quer dizer que há coisas, por muito que um ser humano seja muito, muito, muito inteligente, para além dessa inteligência, ainda há uma inteligência superior. E para a qual a nossa linguagem limita as nossas ideias, não é? E limita também as nossas sensações, não encontrando a expressão. Quer dizer que a nossa capacidade de entender ainda é muito limitada, muito limitada. Mas isso não significa que devemos parar de entender. Não, devemos continuar a tentar entender. E como é que vamos adquirir essa capacidade? Através de desenvolver virtudes. Através do nosso aprimoramento moral. É que vamos adquirindo essa capacidade de compreender a natureza divina através do pensamento. Diz os Espíritos ainda que a razão diz-vos que Deus deve ter essas perfeições no mais alto grau. Por se apenas uma lhe faltasse, ou que não tivesse no grau infinito, já não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Não é? Deus é perfeição infinita e o infinito não tem fim. Para estar acima de todas as coisas, Deus deve estar sujeito a dificuldades, nem as imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Quer dizer, Deus tem que estar sujeito, deve estar acima de qualquer dificuldade, de qualquer imperfeição, não é? Senão não seria Deus, não seria a inteligência suprema de todas as coisas. Allan Kardec explica então o que é o eterno, imutável, imaterial e o único, todo-poderoso e o soberanamente justo e bom. Então o eterno, diz ele, se tivesse tido um começo, não é? Teria saído do nada, ou então teria sido criada por um ser anterior. Retrocedendo sempre, acabamos por alcançar o infinito e a eternidade. Não é? Se nós disséssemos que isto é que criou isto, íamos buscar isto, e o que é que criou isto? Foi isto. E sucessivamente, assim, eternamente. Isto criou isto, isto criou isto, isto criou isto, isto criou isto. Não é? Imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Não é? E as leis do universo são certinhas. As leis no universo funcionam
na perfeição, embora não conseguimos compreender, não é? Não conseguimos compreender que exista a morte, que exista acidentes, que exista catástrofes naturais, mas tudo está certo, tudo funciona perfeitamente. Há sempre uma razão por trás, há sempre uma causa para aquele efeito. Imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Quer dizer que Deus, tudo aquilo a que podemos atribuir o nome de matéria, Deus não é. De outra forma, não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Não é? Se ele fosse matéria, ele estava sujeito às leis da transformação da matéria. Tudo no universo, nada termina, no universo nada termina, apenas tudo se transforma. E Deus não está sujeito a essas leis, não é? Único quer dizer que não há mais ninguém para além de Deus, não há mais nada para além de Deus, não é? Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de propósitos nem unidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, num reinado só há um rei. Não é? Numa presidência só há um presidente. Então ele é o único. Deus é o único no reinado do universo. Todo-poderoso, não é? Porque é único. Não é? Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa como ele, não é? Se ele não fosse o Todo-Poderoso, é porque haveria alguém a governar com ele. Mas não. O que os Espíritos também transmitiram foi que Deus é o Todo-Poderoso. Não há ninguém, não há nada para além de Deus. Nesse caso não teria feito todas as coisas, não é? E aquelas que não tivesse feito seria da obra de outro Deus, não é? Se houvesse outro Deus a governar, então tudo o que existe poderia não ser obra de Deus, mas não. Só existe um governador. Só existe uma força governadora. Uma inteligência suprema. Soberanamente justo e bom. Eu sei que muitos devem estar a pensar como é que podemos ver a justiça na morte, nos acidentes, nas doenças. Como é que podemos ver a justiça nisso tudo? A sabedoria providencial das leis divinas revela-se nas mais pequenas coisas como nas maiores. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Conforme vamos estudando o livro dos Espíritos, aos poucos vamos começando a perceber onde é que está a justiça, como é que Deus é justo com todos. Esta mensagem que eu quero deixar para hoje é que eu acredito num Deus justo e bom e acredito que Deus ama todas as suas criaturas e que tudo o que acontece tem uma causa nobre por trás disso. Com esta mensagem deixo-te muita luz, muita paz e muita serenidade no teu coração.